Olá, queridos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração. Eu sou Gustavo Silva e esse aqui é o canal Semeando Graça. Eu quero te convidar desde já a se inscrever aqui no nosso canal, a compartilhar este vídeo nas suas redes sociais, a fazer também aqui o seu comentário. Se gostar desse vídeo, deixe também o seu like. Isso vai ser muito importante para o nosso canal, vai também abençoar a nossa vida. Hoje o tema da nossa mensagem é aprendendo a viver pela fé. Muitas pessoas têm passado por momentos difíceis e a pergunta que muitas vezes se fazem é: o que fazer quando tudo parece perdido, quando parece que a vitória não vai chegar? Na nossa reflexão de hoje, eu compartilho com você uma história de pescadores que, apesar de terem se esforçado tanto, não conseguiram apanhar absolutamente nada em uma noite inteira de trabalho. Em uma noite inteira de pescaria, sequer apanharam para o seu próprio sustento. Estou falando aqui de Pedro, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, no verso de número 1. A palavra de Deus, ela conta a história da seguinte maneira: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Apesar de ser uma prática muito comum dos pescadores após uma empreitada de pesca, lavar o seu material, é importante nós observarmos que esse lavar traz um significado para nós não somente material, mas sim espiritual. Assim como os pescadores, depois de uma noite toda de trabalho, sem ter absolutamente nenhum sucesso, estavam lavando as suas redes. Existem muitas pessoas, queridos, que apesar de muito esforço, de muito empenho, estão desistindo daquilo que para elas poderia ser, na verdade, uma grande bênção. Estão desistindo, por exemplo, dos seus sonhos. Estão desistindo, por exemplo, dos seus projetos, da sua casa, da sua família. Existem muitas pessoas que, apesar de terem se esforçado muito, estão chegando a um ponto em que estão desanimando-se e desistindo da própria vida. O que fazer quando chegamos a um ponto em que não encontramos apoio, não encontramos arrimo em absolutamente nada? Parece que tudo dá errado, parece que nada vai funcionar ao nosso favor. A Bíblia Sagrada conta a história desse homem, desses pescadores que, apesar de não terem apanhado nada, fizeram algo que mudou drasticamente a sua vida. Numa bela manhã, o Senhor Jesus estava ali na beira da praia, pregando a uma multidão e cada vez mais chegando pessoas, ao ponto de ele não ter mais como atender a todos. Ele pede então a Pedro para que use o seu barco. E ao entrar no barco, ele pede então que o afaste um pouco da terra, e ali ensinava toda aquela multidão. Depois do seu sermão, o Senhor Jesus então se dirige a Pedro e disse: agora faze ao alto mar e lance novamente as suas redes para pescar. A primeira coisa que uma pessoa precisa colocar no seu coração, na sua mente, que para que haja uma mudança de vida, para que os seus sonhos não sejam frustrados, é que o Senhor Jesus, o autor, o criador do universo, precisa estar presente no seu barco. Um barco sem a presença de Deus, uma vida sem a presença do Espírito Santo, é uma vida vazia, é uma vida onde não se tem arrimo para a realização dos seus sonhos. Apocalipse capítulo 3, no verso 20, a palavra de Deus, ela diz que o Senhor Jesus está à porta e bate. Se alguém ouvir, abrir a porta, ele vai entrar, vai cear com ele e aquela pessoa ceará também com Jesus. O que o Senhor Jesus está nos mostrando? Que se você não abrir a porta do teu coração e permitir que ele entre, e permitir que ele faça morada na sua vida, você vai lançar redes e não encontrará a verdadeira razão, o verdadeiro sentido para a realização da sua vida. Quando você permite que o Senhor Jesus ele entre no teu coração, a sua vida se transforma por completo. Naquela manhã,
O mesmo mar, o mesmo barco que havia sido alvejado pela frustração de ter uma noite toda trabalhada sem colher absolutamente, sem pescar nenhum peixe, agora quase vai a pique, quase afunda de tantos peixes que apanharam. Assim, queridos, é a nossa vida. Nós temos muito mais sucesso, muito mais resultados verdadeiros e positivos quando estamos agarrados e permitimos que Jesus entre no nosso barco. Poderia citar aqui o caso de Jairo. A Bíblia Sagrada diz que Jairo estava com a filha à beira da morte, mas quando Jesus entra na sua casa, ele leva a saúde. Quando Jesus encontra-se com Bartimeu ali no caminho, saindo de Jericó, a vida de Bartimeu nunca mais foi a mesma. Quando Jesus entra ali ao encontro de Zaqueu, encontra-se com Zaqueu naquele caminho, a vida dele muda. A sua vida pode mudar se você permitir que o Espírito Santo, que a presença de Jesus, ela entre em você. E como é que você permite que Jesus entre na sua vida? Hoje em dia, querido, Jesus, ele é o símbolo da sua própria palavra. Jesus é a palavra. Então, quando você permite que a palavra de Deus habite no teu coração, Jesus estará também habitando em você. Onde um coração está cheio da palavra, a presença de Jesus está ali. E a presença de Jesus modifica, transforma, realiza todas as coisas em nossa vida. Ela produz saúde, ela produz paz, ela produz prosperidade, ela produz graça sobre graça, de maneira que você possa viver uma vida vitoriosa, plena, realizada em todos os aspectos. A minha oração hoje por você é que você permita que Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, habite no teu coração. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Compartilhe essa mensagem com a sua família. Compartilhe essa mensagem com seus amigos. Eu tenho a certeza que o Espírito de Deus irá abençoar você de uma maneira abundante. Deus te abençoe. Um forte abraço. A gente se vê aqui no nosso próximo vídeo. E nunca se esqueça que você tem o direito de ser feliz. Shalom para o teu coração.